Olá, esse é mais um podcast Papo no Corredor, o podcast para destrinchar os BOs corporativos. É mentoria? É terapia não, mas é terapêutico. É aquele momento que a gente encontra para destrinchar os BOs com leveza, bom humor, mas sem perder a sanidade mental. Aproveitando, curtam as nossas páginas, comente, tragam suas sugestões, tanto nos nossos canais do YouTube e Spotify, que é papo no corredor.podcast, quanto nas nossas páginas do Instagram. Da Lídia é @Lididori, na minha é @mentoria_Gislaine. Vai ser um prazer e a gente responde todos os comentários. É isso aí, compartilha com o chefe, com aquele colega que está precisando ouvir. Principalmente. Boa. E vamos de patrocínio. Nós temos o patrocínio do Meu Biscoitinho, que são biscoitinhos para todas as ocasiões. Você pode fazer para o seu time, para a empresa, para eventos. É muito bacana. E delicioso. E Eu falo delicioso. sempre. Aliás, a gente sempre toma o nosso cafezinho com ele. Sempre. E a gente também tem a parceria da Trip Canadá, que é uma agência com uma orientação transparente para você viver, estudar ou trabalhar no Canadá. Também super indico. Certo? Certíssimo. Hoje a gente vai falar de um tema que foi indicação no YouTube, então os temas estão chegando, a gente está ficando super feliz e a gente vai tentar ajudar com essa dor. Olha que bacana, tá? Qual é a dor? Os primeiros 90 dias em um novo É desafio. uma dor mesmo. Engraçado porque, é lógico, você acabou de assinar um contrato, você tá feliz da vida, e aí você sai da euforia pra dor de barriga, né? Tipo, meu Deus, como vão ser esses primeiros 90 dias, né? Então, você já colocou lá no LinkedIn, já tá com o novo crachá, já recebeu o kit, mas não sabe o que fazer nesses primeiros 90 dias? Esse episódio é pra você, tá bom? Então, nesses primeiros 90 dias, você tem que mostrar para que você veio, causar uma boa impressão, como gerar valor rápido, como criar conexão, como conhecer as pessoas. Então, assim, é uma série de desafios nesses primeiros 90 dias. E vamos de dados. A zona de risco do onboarding, né? Então, não à toa, a gente tem um período de experiência. 90 de 45 mais 45. É isso aí. Então, é considerado um período de experiência e dados de mercado mostra que o volume de turnover nesse período, obviamente, é muito alto e normalmente é erro de contratação. RH, vamos colocar RH na mesa, hein? Ó, depois eu falo. Falta de match técnico ou cultural. Ou falhas na integração do colaborador, ou seja, ele até passou, né, ali pela entrevista, só que na hora do onboard ele não se sentiu inserido, não recebeu as orientações iniciais e etc. E a cultura versus técnica, né? Às vezes o currículo parece espetacular, mas não condiz com a empresa ou não condiz com o desafio do cargo. Então, os primeiros 90 dias é para você mostrar o que você sabe e chegar jogando. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Antes, eu preciso defender nosso RH, porque o RH não contrata sozinho, Aqui né? a gente põe. O erro talvez tenha sido dos dois. O RH, porque não conseguiu influenciar o que não era o melhor candidato, e o líder, que também não soube influenciar o que o RH, enfim. Então, porque é uma tomada de decisão em conjunto. E muitas vezes é uma pressão tão grande da área para o RH contratar, que às vezes fala assim, contrata logo, que depois a gente vê. Né? Então, Uhum. muitas vezes acontece, esse é o erro da contratação. Mas, eu costumo dizer que os primeiros 90 dias é uma responsabilidade dupla. Da pessoa que chega, que tem que mostrar que veio, mas da empresa, da empresa do líder. Porque se ele quer alguém tão rápido, ele já precisa saber o que a pessoa tem que fazer nos 90 dias. Quantas vezes a gente contrata pessoas, o cara não tem nem meta. Como assim não tem meta? Já tem que ter meta. Porque, assim, o gestor que contrata alguém, e aí não importa o cargo, pode ser um diretor contratando um gerente, que é um líder contratando um líder, ou um gerente contratando um sênior, um pleno, um especialista. Para que eu quero essa pessoa? A função que ela vai ter, a meta que ela vai entregar por qualquer época do ano, tá? E o que eu espero dela. Então, esse é o maior erro. Não está claro, primeiro, a Uhum. empresa não deixa claro, o gestor não deixa claro para a pessoa o que é esperado dela. E aí, tipo assim, senta aí, se vira, eu vou ficar aqui assistindo, se 45 dias você não me agradar, eu já falo para o RH, e no próximo eu mando embora. Esse é um erro absurdo e acontece. A gente, quando tá no RH, fica doida com isso. Porque você fala, pô, mas você tudo bem, o cara tinha que mostrar resultado, mas você disse para ele também o que é esperado. O cara não conhece a empresa, não chegou. Esse é o ponto. Aí agora o lado da pessoa que chega. Então eu estou contratado. Se eu estou querendo entrar nessa empresa, se eu fiz de tudo para passar no processo seletivo,
né, e eu fui aprovado, no mínimo, eu tenho que chegar lá e falar: "Bom, eu tenho que mostrar resultado". "Ah, mas o gestor não me deu a meta, porque o Uhum. RH não fez um onboarding claro". Muitas vezes não tem mesmo, tá, e a culpa é, às vezes, do da parte do onboarding, é o RH que não estruturou mesmo o onboarding. Mas se eu quero tanto nessa empresa dar certo, eu vou atrás. Tá, olha, eu quero conhecer aqui, como é que é o produto, eu posso sentar na área X, eu posso sentar na área Y. Vou dar um depoimento pessoal rapidinho, Lid. Quando eu entrei na Porto, eu tinha saído da Avon e eu tinha trabalhado só em indústria. Antes da Avon, eu trabalhei na Danone e na Volkswagen, só indústria, que é muito diferente do mercado segurador financeiro, mas Uhum. muito diferente. Tanto que para mim foi um choque, assim, logo que eu entrei na Porto, né? E foi uma escolha eu ir para Porto, ou seja, eu não tinha que ficar esperando alguém lá me sentar, ficar me ensinando. Eu tinha que mostrar alguma coisa. Na primeira semana, eu via muito pessoal falar de vários produtos, né? Porque a Porto não tem. A gente conhece a Porto, quem nunca foi da Porto, muito mais por seguro de carro, né? Então, assim, mas eu via falar de tantos produtos, seguro de carro, cartão, previdência, saúde, residencial e tudo. Aí eu, né, guincho e não sei o que mais tal. Aí eu nunca me esqueço que eu cheguei para minha gestora na época e falei assim: eu posso ficar um dia inteiro com uma atendente no na central de atendimento, para entender como é que é um pouco dessa dinâmica? Ela olhou para mim e falou: "Pode". E eu vou dizer por que que eu pedi isso. Depois eu pedi para passear no guincho, que eu Aham. queria entender na ponta. Isso porque eu atendia como VPera de TI. Eu queria ver para depois chegar para eles e falar assim: "Olha, o sistema que você está oferecendo", né. E foi daí que depois surgiu algumas sugestões em conjunto com os líderes e virou uma integração, parte do onboarding, a pessoa experimentar o negócio, que para mim é fundamental. Da onde veio isso? Não é porque eu tive uma ideia brilhante, porque a indústria faz isso. Uhum. Meu primeiro dia na Avon, que a Avon agora nem tem mais, enfim, com a junção com a Natura e tudo mais, a minha ex-chefe, ela falou assim: "Gisele, antes de você começar", eu achei isso fantástico, "antes de você começar, você vai ficar numa reunião com as revendedoras aí no seu bairro, porque todos os bairros têm uma revendedora, uma consultora. Vai lá e entende a dor da revendedora". E quando eu assumi a cadeira de BP para vendas, eu viajava a área comercial para entender como é que era a necessidade da gerente de setor e da revendedora no sul, no norte, no nordeste. Isso é um board, é sentar e conhecer o negócio. E veja, não é que a Avon tinha isso preparado, foi uma ideia da minha gestora fazer isso, e eu fiz isso e levei para todas as empresas. Quando a minha última empresa, quando a gente desenhou o papel a trilha de liderança, eu estava no cargo de superintendente, tinham superintendentes que nunca tinham ido no balcão, no principal distribuidor do nosso produto. É isso. Ah, porque o RH não oferece isso. Não oferecia mesmo, a gente passou a oferecer, mas eu também preciso correr atrás para dar certo. Não é por aí? Muito, muito. E você me fez lembrar do passaporte VIP, né? Pois é, Tinha uma coisa de passaporte VIP que que a veio depois pessoa disso. a pessoa tinha que carimbar, ela entrou na empresa, ela tinha que carimbar por quais áreas ela passou para conhecer quem são os interlocutores dela, isso faz parte da nossa sugestão. E isso: "Ah, mas o RH tem que me dar um passaporte", não, isso é simbólico, né. Eu, colaboradora, não importa meu cargo, tenho que saber com quem eu vou trabalhar, com quem eu vou falar, quem são os meus interlocutores, o que que eles esperam de mim, né, quem pode me ajudar, quem é fornecedor, quem é cliente. Então essa ideia do passaporte é muito bacana. E aqui eu quero trazer 2 pontos de vista. Um, quando a gente é promovido dentro da empresa, porque a gente está falando um novo desafio. Ou quando eu estou vindo, né, de De fora do fora. mercado. É. Quando a gente está vindo de fora do mercado, eu acho até que a gente tem um cuidado maior, né, a empresa ter o Concordo. onboard, blá-blá-blá, dependendo do tamanho da Quando tem o empresa, board. obviamente, né. Mas ela tem o onboard, o líder tá esperando, vai apresentar, porque realmente você, né, é uma pessoa nova, vai apresentar para o time e tudo mais. E aí sempre papel do líder e de quem tá chegando, né, vamos falar sobre isso. Mas quem tá chegando de fora normalmente tem um pouco mais de apoio nesse sentido, porque se espera que essa pessoa precisa ser integrada ao time. Perfeito. Quando você está sendo promovido já dentro da empresa, e principalmente se é dentro da área, da próprio time, que é uma consequência, eu acho que deixa mais ainda a desejar. Porque, de novo, a gente vem para o óbvio precisa ser dito. Ah, mas a pessoa já estava aí, já conhece todo mundo tal. Gente, vira a chave.
né? Assim, olha, agora eu estou numa nova cadeira. Hoje eu estou numa nova cadeira. O que se espera de mim nessa nova cadeira? É uma conversa com o líder, é uma conversa com os colegas. É lógico que não é tudo tão formal assim. A gente pega o bonde andando, né? Mas crie isso, porque eu também percebo muito que a gente. Eu gosto de falar para as pessoas nas mentorias assim: aproveita esses primeiros 90 dias para imprimir sua identidade. Porque depois não adianta falar, mas você nunca falou, você nunca fez, nunca foi assim. Cristaliza. Cristaliza. Então, assim, nesses primeiros 90 dias, assim, ó, galera, agora eu não sou mais júnior, eu sou pleno. Não sou mais pleno, eu sou sênior. Agora eu sou coordenador, principalmente liderança. Uhum. Olha, agora eu sou Ou coordenador. mudança diária, né? Vai ter que ter mudança de comportamento. Não dá para eu ser um líder com o mesmo comportamento que eu tinha como sênior, mesmo sendo do mesmo time. Então tem que ter uma mudança de identidade. Então aproveita os primeiros 90 dias para dizer como você quer jogar o jogo. Entendeu? Porque assim, ó, a partir de agora eu quero rituais. Ah, mas o time anterior não tinha, a partir de agora tem. Ah, mas virou líder e agora é. Porque antes eu era sênior, agora eu sou líder. Se Sei. você não aproveitar esses primeiros 90 dias para dizer como você quer jogar, depois é muito mais difícil. Aí depois, as pessoas não me respeitam, as pessoas não me veem como líder. Ah, mas eu não sei. Aproveita os primeiros 90 dias é um presente para você tentar mudar tudo que você tinha vontade de fazer antes e não fez. Entendeu? Coloca novos combinados, estabelece novos. Vai falar com o cliente, que você era sênior antes, vai falar com o cliente e fala: ó, a partir de agora eu sou líder, vamos refazer combinados? Entendeu? Vamos, agora vai ser diferente, agora eu tô com o time, agora eu tenho essas pessoas comigo. E eu falo isso, aprendizado que eu não fiz. Não tô falando que é porque eu fiz, tô falando que eu deveria ter feito. Porque depois as pessoas se acostumam, ah, sempre foi assim, fez assim mesmo. E os 90 dias é esse momento de você imprimir a sua identidade. E aí, seja num cargo que você está chegando, seja né, ou na empresa que você já está. Quando você está chegando, é um pouquinho mais fácil nesse sentido, porque as pessoas não te conhecem. Então você tem um pouco mais de liberdade, eu penso. Né? Você pode, ah, não, eu sou assim, faço assim. Você vai conhecer as pessoas, você vai mapear e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, né? Mas se você já está na empresa, aproveita esses 90 dias para refazer combinados, né? Acho que essa é uma dica. Já tô pondo a dica na dica. Mas olha, imprimir sua identidade é fundamental. E é difícil. Por que que é difícil? Primeiro porque imprimir sua identidade não significa falar mal do antecessor. Porque às vezes tem isso também, Não. né? O líder, a pessoa chega e fala, não, agora eu sou melhor e tudo que era feito antes é ruim. Não, exatamente como a Lid falou, não tinha ritual, ok? Esqueceu. Não tinha, agora tem. Mas não é porque o outro gestor não fazia e tal, porque né, isso era um problema que eu vou passar a fazer. Não, então imprima sim sua identidade, mas não se compare, não faça referências ao seu antecessor. Uhum. Outro ponto de você imprimir sua identidade, que tem que imprimir, eu concordo 100%, e às vezes você tem dificuldade porque o esperado é, mas o outro gestor, né? Ou a própria, não é nem a equipe, às vezes o próprio gestor acima, né? O líder desta pessoa vai falar assim, não, mas a pessoa que estava aqui na cadeira fazia assim, então eu quero que faça igual. E aí onde também começa a ter os problemas. Então, sim, é colocar a sua identidade, porque é você, é sobre você. Independente se você, e a Lid trouxe muito bem, né? Chegou de fora ou é uma pessoa que foi promovida porque o desafio mudou, então 90 dias vale para qualquer novo desafio, né? E 90 dias é suficiente, as pessoas acham que não, mas é suficiente. Agora, existe um outro ponto que a gente precisa declarar, e é mexer no No vespeiro, vespeiro. né? E a gente gosta um pouco. Que é assim, eu já ouvi muito, né? De quem contrata ou de quem promove, às vezes, dentro da empresa. Nos primeiros 45 dias, mas ele não trouxe nenhum resultado, então eu já quero mandar embora. Gente, calma. Você entregou resultado nos seus primeiros 45 dias? Porque não é sobre entregar resultado. É sobre colocar, assim, a sua identidade, é sobre mostrar o que você conhece, o que você não conhece, é sobre ver se você tem protagonismo, que se de repente, que o mundo ideal, já que a gente tem que também falar disso, o mundo ideal seria ter um onboard bem estruturado para ambas as pessoas, que vem de fora ou que é promovida dentro. Papel do líder desta pessoa, primeiro, junto com o RH. Não é papel só do RH. Mas aqui os dois têm responsabilidade igual, sim. Porque eu vi de uma mentorada uma vez, que eu achei, assim, fantástico. Ela foi contratada para ser líder numa outra empresa. Ela falou assim, eu conversei com 5 pessoas até chegar ao cargo. Então, eu fui entrevistada pelo
dono da vaga, pelo RH, pelo par do par, pelo chefe, pelo tal. E no dia que eu cheguei na empresa, eu fiquei 40 minutos na recepção. É quem é o dono. E não tinha processo de onboard. Ela falou assim, isso foi pra mim, já estava insegura, foi ruim. E aí eu mudei, mas aí eu também mudei quando eu comecei a contratar pessoas, que isso é legal também, porque senão a gente só reclama. Então, mundo ideal é isso, mas não vai ter sempre o mundo ideal. Então, se tem o mundo ideal, os primeiros 45 dias não é para a pessoa entregar resultado. Então, nem eu tenho que entrar, querer entregar resultado e nem a empresa tem que depositar que a pessoa precisa entregar. Gente, isso é, juro para vocês, a maior maldade que a gente pode fazer com uma pessoa. E eu conheço gente que contrata em 45 dias quer desligar. A pessoa não apresenta resultado, ela tem que mostrar atitude, conhecimento, vontade de aprender, se integrou, ou faz uma fala que você fala, ela conhece, ela está prestando atenção. Agora, não dá. Então, é o maior erro que a gente tem. Isso, e a pessoa fica dessa pessoa, mas eu preciso entregar alguma coisa. Não é Ela se entregar. cobra. Não precisa entregar em 55 dias. Você precisa mostrar atitude e que manja, que sabe do cargo que você está. Simples assim. As outras coisas vão ser consequência. Ou Uhum. porque eu tenho estruturado e alguém falou, então a sua meta é essa. Ah, então agora eu sei qual é a minha meta. Por exemplo, como não tem meta, o que a pessoa vai entregar? Então, sua meta é, olha, eu tenho que estruturar isso. A gente está tendo uma dificuldade com a área X. Eu preciso que você. Eu contratei você porque você tem uma habilidade de relacionamento. E a gente está com dificuldade nessa área. Então, eu vou pedir para você, nos primeiros 45 dias, Focar nisso. focar nisso. Aí eu vou ver se ela tem essa facilidade que me pareceu na entrevista. Uhum. É isso que a gente está falando. Não é entrega de resultado. Então, os 3 meses, os 3 meses, os primeiros 45 dias é para eu conhecer um pouco mais o perfil. Eu que contratei ou promovi. E eu que fui promovido ou entrei nessa empresa, fui contratado, mostrar o que eu sei, o que eu conheço, de uma maneira muito clara. Os outros 45 dias eu começo, aí sim, pode ter alguma entrega, mas também não é preciso, mas aí eu começo a mostrar que, por que que eu vim, por que que eu tô aqui, porque fez sentido eu estar aqui. É isso aí. Aí depois começa a vir o resultado. Uhum. Agora, a pessoa larga, não tem onboard, vem para o promovido, nem para o contratado, e fica lá, ó, porque vai lá para o RH e fala assim, ó, porque já tem 30 dias, a pessoa não me entregou nada. É isso Não aí. vai Eu lembro entregar, que quando não eu vai. virei coordenadora, eu achei muito legal. Bom, óbvio, a gente está falando de uma empresa estruturada, né? Sim, Não vamos negar. Quando eu fui contratada e virei coordenadora, a gente recebeu um bookzinho, eu recebi, né, e as pessoas que estavam sendo simultaneamente na empresa, sendo promovidas ao primeiro cargo de gestão, um eu bookzinho. lembro disso. Gente, isso é perfeito, Muito bom. assim, com uma agenda de tudo que a gente precisaria fazer nos próximos 90 dias, com quem a gente precisava falar, mesmo que nem eu fui promovida, se bem que eu fui promovida de um outro time, né, então, mas dentro de uma mesma gerência, né, não importa se você já conhece as pessoas, com quem você tem que falar, qual vai ser o seu O papel desafio, a mudou. sua agenda. Gente, foi muito legal, né? E assim, precisa ser só em empresas estruturadas? Não, né? Dá para fazer isso em empresas pequenas também, que é ter esse tempo. Você sabe que vai chegar uma pessoa nova, que em tese você sabe qual é o desafio. Se você contratou, é porque Você precisa né, de alguma coisa, eu né? espero que você saiba, né, o que que ela precisa focar primeiro, com quais pessoas ela vai precisar interagir, ou com quais clientes, qual é a responsabilidade dela, o que que dá para fazer. Então, de novo, a gente volta para comunicação, né? Sempre, aliás, a gente vai falar de comunicação, que é dar esse norte para a pessoa. Só que a pessoa que está chegando também não pode ficar esperando, né? Eu gosto da Cris Junqueira que ela fala, se tem uma coisa que é difícil desenvolver é a força de vontade, né? Isso vem da pessoa, né? Então, assim, a pessoa tem que ir atrás do que ela precisa fazer, quem são as pessoas. Ah, mas eu sou júnior, mas eu sou estagiário. Também. Gente, tem coisa mais gostosa que você ver um estagiário desenrolado, sabe, que Nossa. chega, não, eu já perguntei pro fulano, eu fui almoçar com ciclano, eu já perguntei, não, eu tava na reunião, aí eu percebi, e é sobre isso, não é que entregou nada, não vai entregar, porque tem 90 dias o Não, e não estagiário não vai tem que entregar, entregar, é uma obrigação. entendeu? Mas mostrou atitude, curiosidade, fez pergunta, né? Eu lembro que quando eu tava no teleatendimento, que eu entrei na Porto no teleatendimento, foi muito engraçado, porque eu passei na entrevista para ir para a área técnica, não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo da minha vida, enfim, mas eu ainda estava no atendimento, eu ia começar lá, sei lá, o mês seguinte, uma coisa assim. Eu tô lá no call center e a minha coordenadora me chama e falou: Lídia, a sua futura chefe tá te chamando lá na área dela. Aí eu falei, sério? Ela falou, ela perguntou se você podia ir lá, tal, beleza, né? Eu fui. Quando eu cheguei lá, era um evento da diretoria,
Eu não sabia, eu achei que ela tinha me chamado. Era um evento, não façam isso também, né, Não faço. mas um exemplo, né, um evento da diretoria com todo mundo, pensa, diretoria técnica, e ela falou assim: "Ai, Ali, eu quis, trazer você aqui, porque a gente faz essa reunião, e aí eu já queria te apresentar que você vai começar no seu", então assim, ela fez o onboard, mas o onboard surpresa, né. É, que também é É, e eu fui sempre lá e me apresentei, falei quem eu era e tal. Então já tá lá, né, tá na chuva pra se molhar. E já conversei com as pessoas, já fiquei no cafezinho, já sabia quem era meu time. Óbvio que tem formas de fazer isso, mas eu era júnior, eu estava vindo call center, era uma menina, né, mas mesmo assim aproveita a oportunidade, conversa com as pessoas, pergunta, se interessa. Quando eu fui para a área um mês depois, eu já estava mais situada. Ah, eu já sabia que eram os meus colegas, com quem que eu ia sentar perto, né, quem era meu time, né, então também é sobre isso, é uma via de mão dupla, né, aproveitar essa oportunidade, ainda que a empresa não faça da melhor forma. exato. E todo bom líder, né, a gente agora vai trazer a responsabilidade da liderança que contrata de fora ou promove, ele tem que dividir essa responsabilidade do onboard com a equipe dele. Porque imagine, eu estou contratando Boa. um sênior para a equipe. Então é claro que eu, líder, sou a pessoa que vou estar mais próxima dele, já estruturei, né? Então vamos imaginar um ideal, já estruturei um onboarding, com quem ele vai ter agenda, o RH ajudou aqui, enfim. Mas essa pessoa não é a única solitária, ela vai conviver com o time. Então o time também precisa, ó, então nos primeiros 15 dias vai ficar com você, porque ele vai olhar o que você faz, porque vai ser trabalho parecido. Ou quando você for para a reunião, você chama fulano para ir com você. Então, o onboard é uma responsabilidade de toda a empresa, né? Mas eu falando especificamente da equipe que a pessoa vai entrar, ou vai ser promovida, ou vai assumir, ou vai ser contratada, também é. Porque eu também já vi muitas vezes falar assim, é, é o meu líder que integra lá. A pessoa às vezes está sozinha. Hum. Quantas vezes eu passava, né, do RH para ver, porque a gente depois se contrata, você vai lá fazer uma ronda, a gente brincava, né? O cara tava lá assim, ó, lendo, lendo. Eu falei, você tá aí, tudo bem, tá lendo. E ninguém nem. Aí aquele que é mais reservado vai continuar lendo. Ou aquele que fica E tá com esperando o medo bode, de ou porque tá tá com com medo. medo de Vai continuar lendo, vai passar o dia inteiro lendo, e aquele que é mais enrolado até vai poder ir. Mas não é sobre isso, né? Claro que você não vai ficar passando o tempo todo lendo, você também, se te deixarem lendo, sai, né? Eu brinco. Mas ok, o primeiro, o segundo dia você vai ficar lendo, se ninguém nunca te dá uma abertura para nada. Mas é isso, é responsabilidade também da equipe. Porque se a equipe também não acolhe, começa aí que começa as panelinhas, o papo no corredor. "Ah, não, mas por que será que promoveu ele e não promoveu a mim? Ah, por que será que contratou essa pessoa se tem fulano que podia?". Então, eu, gestor, estou promovendo a pessoa, né, não precisa entrar naquele lugar de dizer porque você não serve para o cargo, não, por causa dessa competência, fui contratar. Então, assim, quando chegar, vocês que vão ser sênior pares, é isso, você pleno, que até tinha expectativa de ser promovido, olha a responsabilidade. Uhum. Mas eu já te expliquei por que que não foi você, então eu vou pedir para você me ajudar a acolher. É claro que a pessoa tá um pouco chateada, mas ela sabe porque não ela, não porque veio outro, mas é porque não ela. Se eu trago então um líder, se eu tinha alguém com expectativa, eu lembro Vixe. quando eu fui convidada para uma empresa como líder, a primeira pergunta que eu fiz na entrevista, isso porque a gente é de RH ou já foi líder, né, Lídia, a gente faz mesmo, mas é uma pergunta legal. Por que que você está contratando, principalmente quando é contratar fora? Por que que você está contratando fora e não está promovendo alguém internamente? Aí você já conhece, inclusive, da cultura da empresa, né? Essa pergunta ela é ótima. Aí você vai ver se o líder fala, se ele é um cara que desenvolve e conhece a equipe, ou se ele tá, né? Porque eu preciso saber se tem alguém que tinha expectativa de sentar nessa cadeira, que vai ser meu liderado, por exemplo. E Uhum. a pessoa tinha recebido feedback que ela não seria. Então, eu já sei, já cheguei a saber, é importante. Então, se eu sou sênior especialista, eu preciso saber, olha, tinha alguém que tinha expectativa de sentar na sua cadeira, não precisa, né, para abrir e falar mal da pessoa, mas assim, a gente entendeu que não está preparado ainda no momento e que a gente vai contratar ou promover de fora. Porque se eu não compartilho essa integração, esse onboard, ou por que está vindo uma pessoa promovida ou de outra área ou contratada, eu também não, eu jogo contra os primeiros Uhum. 90 dias dessa pessoa. É isso Porque ao aí. invés do time acolher, vai ficar começando aquelas panelinhas. E eu, que estou chegando, também tenho que saber. Então, peraí, vou usar um exemplo. A Lid tinha, conheci a Lid agora, mas eu sei que a Lid tinha expectativa na minha cadeira. Como é que eu vou tentar me aproximar de uma forma mais gentil com a Lid, para a gente já
tentar criar uma parceria, ou se eu perceber que ela está sendo meio ríspida comigo, não é por comigo, é porque ela tinha essa expectativa, então eu não vou ficar já com raiva dela. Olha a importância Uhum. da sua cadeira como gestor de dividir o onboard e a integração de um bom profissional aos primeiros 90 dias com todo mundo, É isso aí. Não, e você né? trouxe um ponto aqui, até fiz um apontamento aqui para não esquecer. A gente fala às vezes, porque tem que entregar resultado logo nos primeiros 90 dias, né? Aí a pessoa sai desesperada querendo mudar Deus e o mundo, principalmente dependendo do cargo, né? Uhum. Não cheguem apontando erros. A empresa existe antes de você e você não é um alecrim dourado. Não chega, tá errado, não é assim que faz, não é assim que deveria fazer, a gente na outra empresa fazer de outro jeito. Não. Os primeiros 90 dias é para ouvir, é para fazer perguntas, é para conhecer. Não é para ficar botando o dedo na ferida. Ainda que seu líder fale, você está sendo contratado para Sim, resolver um problema. Então, busque parceiros, busque entender por que daquele problema, em que você pode ser útil para ajudar as pessoas que estão com aquele problema, né? Porque também o que aconteceu muito, e eu vivi isso na pele, é que você está numa empresa, né, super consolidada, numa área reconhecida no mercado, e a pessoa chega falando que está tudo errado. Assim, não faz o menor sentido, nenhum. né? É óbvio que tem oportunidade de melhoria, mas você chegar falando que está errado, não faz o menor sentido. E aí você mata qualquer motivação de um time, né? Não há líder que, que consiga Ou manter nem uma par, às motivação, vezes o nem par. par, sabe? Então, assim, não cometam esse erro por experiência própria, né? Então, os primeiros 90 dias é para ouvir. Façam perguntas de interesse, para conhecer, não é o dono da verdade, por mais cargo plus que você chegou, né? Você é novo. Inclusive, vocês vão ver esse episódio muito lá na frente, mas inclusive, eu postei um vídeo sobre isso falando: quando você entra num cargo, você é júnior nesse cargo. Não importa se você é um CEO. Você está aprendendo sobre a cultura, sobre a empresa, sobre o produto, sobre as pessoas. Tudo é novo. Sobre o papel. Sobre o papel. Talvez você nunca sentou nessa cadeira antes, Ou já sentou mais numa outra né? Ah, empresa, não, né? mas é que eu já cheguei, né, CEO ou gerente, diretor, então eu já pressuponho que eu sei. Você sabe aquilo que você já viveu, sua experiência, sua bagagem, mas não naquela cadeira. Então, os primeiros 90 dias é para você aprender, né? Então, se coloque nessa posição. Acho que isso é muito importante, inclusive para você conseguir aliados. Total. Faz todo sentido. E é E nesse já momento. indo Então, mas mas só para traz, complementar, e a gente traz. já vai para as dicas, é nesse momento que você começa a ganhar o seu espaço, a mostrar a sua identidade, Uhum. que é a empresa tem a obrigação, de novo, a empresa, eu digo, líder e RH, tem a obrigação de te munir de informações, porque mesmo se você era da empresa e foi promovido, mas você está num novo papel, num novo contexto, e você tem a obrigação de buscar essa informação. Ou se ela chegou e você quer perguntar mais, aprender mais e ouvir mais, ou porque ninguém te falou nada. Então, já que ninguém me falou, deixa eu buscar a informação. Uhum. Porque aqui começa os seus primeiros 90 dias. Esta imagem que cristaliza, É isso aí. do que você chegar com toda uma arrogância, que é essa imagem que cristaliza também, Também, né? depende do que você quer passar, né? Depois você quer passar, mas vamos para as dicas. Boa. E aí, quer começar? Posso começar? A dica para quem está, vou fazer a dica para quem está recebendo Boa. alguém para os 90 dias, quer seja contratado, quer seja promovido, contratado de fora ou promovido. E aí eu estou falando de líder e qualquer pessoa que vai, né, então vai chegar alguém na sua equipe e você não é o líder da equipe, mas vai ser seu par. Seja o mais empático possível. Em que sentido? Traga o conhecimento para essa pessoa. Ah, mas ela está acima do meu papel. Não importa. Traga a sua experiência, você está lá há mais tempo, você já sabe o que talvez aquilo na cultura pode ser um desafio ou não. Olha, aqui nessa cultura a gente está acostumado, não para ser sempre assim, mas você dá um toque. Então Uhum. seja gentil e empático, independente do seu cargo com relação a essa pessoa. Se você é parte, se você é liderado, se você é o líder desta pessoa. Receba para que os 90 dias dê certo, porque a pior coisa que tem é não dar certo e ficar trocando de pessoas, porque impacta o seu trabalho também. É isso aí. E aproveitando o gancho, a minha dica é, ouça, né? Então eu já falei sobre isso, e não cristalize a sua opinião com base na opinião das pessoas, porque normalmente, e principalmente se a gente está falando de empresas um pouco maiores, a pessoa que vai te receber ou não vai falar, ó, fala que aquela pessoa é legal, ela pode te ajudar. Mas aquela ali, cuidado. Aquela ali é meio chata. E aí você já começa a criar, não, essa é chata, essa é legal. Crie a sua percepção, né? Ouça, É faça uma leitura importante. de ambiente,
Por isso que eu tô falando sobre ouvir, quem na reunião fala, quem na reunião influencia, quem sugere, quem reclama, quem ajuda, quem facilita, quem bloqueia. Leitura de cenário, em qualquer cargo, né? Para você saber tirar a sua conclusão, porque senão a gente cristaliza com base na opinião do outro, né? Então, acho que essa é uma dica de ouro. E nos primeiros 90 dias, ouvir, falar com as pessoas, procurar saber o que você tem de responsabilidade com o seu líder, em que você pode ajudar, e quem é contratado ou promovido para alguma coisa. Então, faça a diferença naquilo que você tá, né, que você foi chamado para fazer, senão a empresa continuaria sem você, certo? Exatamente, porque Né? todo Então, se mundo é você tá lá é para fazer alguma coisa substituível, né? melhor, né? Exatamente. Então, torne melhor onde você estiver chegando. Combinado? É isso? É isso. Então, a gente chegou ao final de mais um episódio e a gente não traz, eu queria muito falar isso, né? Me ocorreu de falar isso. A gente não traz assim um mundo perfeito. A gente traz a transparência, a abertura e a conversa que sempre tem que acontecer, independente do tema que a gente trata, certo? É isso aí, não é uma verdade absoluta, é coisas que a gente já aprendeu, coisas que a gente talvez deveria ter feito, né? E aí a gente quer compartilhar com vocês e quer ouvir também o que vocês têm a dizer. Então, até mais.